Boa noite, irmãs. Aquelas que a gente não conversou, né, no comecinho. E obrigada pelo convite, Elisângela. No crepúsculo, sombras vêm à terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete alvorada e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus está nas sombras, firme é teu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixarás lutar em dor a sós. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, mesmo então, Jesus veio ao meu lado e as tristezas faz me esquecer. Sombras, Deus está nas sombras, firme é teu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixarás lutar em dor a sós. Se as sombras cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver, em Jesus encontro refúgio nas tormentas deste meu viver. Sombras, Deus está nas sombras, firme é teu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixarás lutar em dor a sós. Amém. Obrigada, irmãs. Agora eu vou passar a oportunidade, né, para a irmã Damares para se apresentar, ela que vai estar trazendo a palavra. Muitas irmãs já conhecem, irmã Damares, mas nós, irmãs da Casa de Oração em Turiaçu, eu acho que só eu é que entro em outras lives. Então, as nossas irmãs não a conhecem, não sabem de onde a irmã é, né? Só através mesmo do convite. Então, eu gostaria muito que a irmã se apresentasse. Que Deus abençoe, irmã Damares. Pode abrir o seu áudio. Só vou colocar aqui. Isso. Ok. Muito boa noite para todas. Fechou, irmã Damares. Seu áudio fechou. Eu tinha aberto e ele fechou, danado. Agora, estão me ouvindo agora. Ok. É um grande prazer estar com vocês. E uma responsabilidade muito grande. Estou com frio na barriga desde as 6 horas da manhã. Mas é um privilégio também falar da palavra do Senhor, né? E responsabilidade estudá-la para apresentar para vocês. Eu sou de São Paulo, nós nos convertemos lá em São Paulo, eu era da igreja de Vila Clementino, depois casei com Ramon, que era da igreja de Vila Olímpia, nós estávamos já conversando antes de começar a reunião, né? E aí, lá no acampamento Betel, nós nos conhecemos melhor, eu e Ramon, e começamos a namorar lá naquele acampamento, já em 1954, 55, por aí. Anos que já vão lá atrás.
E namoramos, vimos que o Senhor tinha indicado um para o outro e casamos. Casamos, aí ficamos em São Paulo um bom tempo e trabalhando lá na igreja em Vila Olímpia. Eu era de Vila Clementino, mas depois fomos para Vila Olímpia, que necessitava mais de ajuda. Então, fomos para lá, ficamos lá também algum tempo, e depois fomos para... O Senhor nos mostrou que nós devíamos ir para Piraju. Mas antes nós fomos para Santos. Uns irmãos que tinham, americanos, que tinham irmãos missionários, que tinham uma livraria lá em Santos, eles foram para os Estados Unidos e foram embora e deixaram a livraria nas mãos do Ramon. E o Ramon, como ama livros, né? Como ama isso tudo, falou em livraria, é com o Ramon mesmo. Então, fomos para lá, para Santos, ficamos 6 anos lá, ajudando também nas 2 igrejas lá, de São Vicente e de Santos mesmo. E depois de 6 anos, o Senhor nos mostrou aqui Piraju, que fica aqui perto de Ourinhos, para irmos ajudar um irmão que rogou a nós, passa aqui e ajuda-nos. Então, nós fomos para Piraju e lá começamos um trabalho também. Ficamos lá alguns anos e depois viemos para cá, para Ourinhos, onde o Ramon tinha em mente que ele queria ter uma gráfica para imprimir livros e binários e bíblias. Então, viemos para cá, para Ourinhos, onde estamos já há 44 anos, trabalhando aqui para o Senhor, fazendo a sua obra. Não somos peritos nisso, aprendemos bastante e também erramos bastante, mas nós louvamos ao Senhor pelo trabalho que Ele nos deu e estamos aqui continuando. E depois dessa pandemia, nós tínhamos um trabalho muito grande com crianças aqui em Ourinhos, muitas crianças estiveram na casa de oração, passaram, ouviram a palavra de Deus, ouviram o Evangelho, muitas crianças, fazíamos EBF, fazíamos também nas escolas o trabalho. Meu pai morou aqui também, seu Edgar de Almeida, e ele nos ajudou muito nesse trabalho. O Davi e a Rosana também moraram aqui em Ourinhos, nos ajudou muito também no trabalho aqui. Então, e agora temos outros filhos. Viu como é bom ter bastante filhos? Agora eu tenho mais filhos aqui ainda, nos ajudando no trabalho do Senhor. E isso é uma bênção mesmo para nós, e estamos muito felizes aqui em Ourinhos. O trabalho é difícil, o trabalho do Senhor não é fácil, mas com a ajuda dele, nós vamos de etapa em etapa, e uma hora não paz, outra hora paz, mas nós vamos andando para frente. O Senhor quer olhar para Ele e ir para frente, né? Nunca parar e nunca voltar atrás. E peço a oração das irmãs para que continuem orando por nós aqui em Ourinhos. Agora, acabando a pandemia, a gente parece que quer. Agora vamos reiniciar, né, o trabalho. Muitos irmãos desanimaram. Isso foi uma coisa que aconteceu em muitos lugares, né? Mas já agora com a pandemia quase acabando, e com a ajuda do Senhor, nós vamos reerguer. Crianças
acabou completamente. Nós não temos nenhuma criança. Agora que nasceram duas crianças lá, uma irmã, e teve um casal, teve um nenê, e tínhamos dois que já estão grandes agora, que é filhos de crentes já, né? Mas crianças do bairro não, acabou completamente. Então, eu quero que o Senhor me dê forças para eu reiniciar, a gente ir atrás das crianças, porque nós íamos buscá-las nas casas, levá-las, e para falar do Senhor para as crianças. Estamos precisando, vivendo num mundo que as crianças estão sendo orientadas erradamente, né? Nós sabemos disso. Então, precisamos fazer o trabalho com as crianças. E eu peço oração para as irmãs, que continuem orando por nós aqui no Trabalho em Ourense. Muito bem. Vamos, então, pensar um pouquinho. Se vocês ouviram a live de Ituiutaba ontem, a Rosana falou sobre as mulheres anônimas, né? Mulheres que nem tem o nome delas aqui na palavra de Deus, mas que fizeram grandes coisas. E nós vamos continuar falando conosco mesmo, porque a mensagem veio primeiro para mim. A mulher, seu papel na igreja e no lar. Nós vamos resumir tudo, porque a Bíblia tem muita coisa sobre isso, muita coisa, muitos versículos, muita ensino, e a gente resumiu um pouco, e vamos ver um pouquinho o que o Senhor espera da mulher no Velho Testamento. Vamos ver lá no Velho Testamento o que o Senhor espera da mulher. E nada mais, nada menos do que Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 31. Nós primeiro vamos analisar um pouquinho esses conselhos, né, que o Senhor dá para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Então, ele louva a mulher virtuosa, mas entre linhas nós entendemos que nós podemos fazer isso que o Senhor está falando aqui, está louvando a mulher virtuosa. Ah, dona Damares, mulher virtuosa é muito difícil de ser uma mulher virtuosa. Mas nós podemos nos esforçar bastante. E depois nós vamos ver no Velho Testamento o que o Senhor pede da mulher no Velho Testamento. Bom, vamos ver o seu relacionamento com Deus. A sua atitude, nós não vamos ler tudo primeiro, porque nós vamos analisar alguns versículos. A sua atitude é de extrema confiança em Deus. Sabe por quê? O versículo 31, 30, fala isso. Porque ela teme ao Senhor. Está aí o X da coisa, né? Está aí podemos dizer assim, aquilo que nós devemos atentar primeiro lugar. Ela teme ao Senhor. Enganosa é a graça, no versículo 30 fala. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Temer ao Senhor. Estava analisando essa palavra temer. É ter medo. Ter medo. Mas tem outro termo, outra palavra, que fala tremer.
é mais ainda. Porque o nosso Deus, ele é santo, 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 diz lá no Isaías fala que o nosso Deus é santo, santo, santo. Então, nós devemos tremer, sim, temer e tremer ao Senhor. E ouvir o que ele tem para nos dizer. Então, temer ao Senhor. Um exemplo maravilhoso que nós temos no Velho Testamento é a nossa querida Ana, que tantas irmãs já falaram sobre ela, vocês conhecem a história dela. Ana, ela não tinha a Bíblia toda como nós temos. Tudo que o Senhor tinha para dizer para nós, já temos na mão. E ela era uma mulher que conhecia o seu Deus, conhecia. Quando lemos o seu cântico, nós ficamos maravilhadas de ver a sabedoria que ela tinha e o conhecimento que ela tinha de Deus. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 2. Analisar só alguns versículozinhos para a nossa meditação. Em primeiro lugar, ela tinha alegria no quê? Na salvação. Versículo 1, meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Versículo final, porque me alegro na tua salvação. A nossa salvação é maravilhosa, que temos no Senhor Jesus Cristo. E temos que ser crentes alegres, alegres porque somos salvas através do sangue do Senhor Jesus. Segundo lugar, ela diz no versículo 2, não há santo como o Senhor. Olha como ela conhecia o Senhor, a sua santidade, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Eu fico maravilhada de ver o conhecimento de Ana. O conhecimento que ela tinha de Deus. O conhecimento. Ela devia pedir ao Senhor sabedoria e conhecimento. Porque em Provérbios, capítulo 2, o Senhor nos anima a pedir a Ele sabedoria. Provérbios 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da tua boca vem a inteligência e o entendimento. Até aí. As irmãs, quando tiverem tempo, leiam até o fim. É maravilhoso os provérbios de Salomão. Então, ela reconhecia que o Senhor é santo e não tem outro além de ti. E ela só recorria a ele. E lembram-se, irmãs, vamos lembrar que ela não tinha a Bíblia naquela época.
ela ia uma vez por ano lá em Siló adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. E nós temos a Bíblia a hora que nós queremos, nós temos aqui no nosso lar, em qualquer lugar que nós vamos, nós podemos ler a palavra e estudá-la. Eu fico envergonhada de ver a sabedoria de Ana, já naquela época, que ela tinha muito mais dificuldade de saber, mas ela tinha o mesmo Deus que nós temos hoje. E ela recorria a esse Deus maravilhoso. Não há santo como o Senhor. E não porque não há nenhum além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Que mais? A sabedoria vem de Deus. Ela fala, no mesmo versículo 3, ela fala: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos da balança. O que diz Tiago? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele a dá. Ele não joga no nosso rosto, não. Ele não lança em rosto. Ele dá a sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, precisamos conhecer ao Senhor. O Senhor é o Deus da sabedoria, diz Ana. O Senhor, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E pesa todos os feitos na balança. Ela conhecia o seu Deus. Que mais? Agora no versículo 4 a 8, ela conhece o poder de Deus, o poder de Deus. O arco dos fortes é quebrado, no versículo 4, porém os débeis cingidos de força. O que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e o que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que o tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Então ela conhecia e sabia desse poder maravilhoso que tinha o Senhor. Ele dá aos fracos o seu poder. Ontem a Rosana mencionou até um versículo que Paulo fala, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na fraqueza. Quando nos sentirmos fracas, vamos pedir ao Senhor força para nós continuarmos na nossa carreira cristã. Sexto, ainda ela analisa mais um pouquinho o julgamento de Deus. No versículo 10, ela fala: os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E nós temos visto nessa pandemia o poder de Deus. Ele faz aquilo que ele acha que deve ser feito. E nós devemos aceitar o que ele fala, o que ele faz. E ele contende com os que são quebrantados. Ele faz levantar o necessitado e faz abaixar aqueles que são contra ele e contra a sua palavra. Seu relacionamento com seu marido, suas ações, agora voltando lá para
Provérbios 31. Suas ações são o adorno do seu marido. Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. E nós costumamos dizer assim, né? Quando nós vemos um homem casado, né? E tá sujo, anda com roupa suja, a quem que nós apontamos, né? A esposa, né? A gente fala, aí, como é que essa esposa deixa ele assim, com roupa suja e tudo, né? Nós costumamos dizer isso. Por isso, o marido desta mulher virtuosa, ela... Eu falei assim, é você, vovó. Sabe? Eu falei, não. Ela fala que a Bíblia fala que o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Versículo 28. Seu marido a louva. Oh, como é gostoso, não? Quando o nosso marido nos louva. Às vezes meu marido senta aí para comer. Mas que comida gostosa que você fez hoje. Ah, que criativa que você é, ele fala para mim. Que bom ouvir isso. Gostoso. E no versículo 28, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Como é gostoso ouvir isso do seu marido. E o seu relacionamento com os filhos também. Ela cuida das suas necessidades físicas, né? É uma atitude exemplar. Versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, porque ela tem bom andamento da sua casa, do seu lar, ela cuida muito bem do seu lar. Trabalha com as mãos. Versículo 14 e 15. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas às suas servas. Ai, o trabalho, o serviço da casa, nós sempre dissemos isso. Eu já reclamei do serviço da casa também. Já reclamei. Você faz, tem que fazer. Você começa a limpar a casa. Eu agora tenho uma casa grande para limpar, eu começo a limpar lá atrás, quando eu chego aqui na frente, lá atrás já está sujo. Então, o serviço da casa é cansativo. Mas essa mulher, ela é como navio mercante. De longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta. Ela é muito prestativa no seu lar, o bom andamento do seu lar. Ela leva uma vida exemplar, 28 e 29, como nós já lemos, né? Levanta seus filhos e o seu marido também a louva, dizendo, a todas você sobrepuja. Sua responsabilidade não tem hora. É mesmo, não é? Mães, donas de casa, 24 horas por dia, né? 24 horas. Só quando eles casam, saem de casa, que a gente descansa um pouco mais à noite. Mas, quando está todo mundo em casa, é 24 horas por dia. E essa é a mulher ideal que o Senhor chama. Mulher ideal. Sua conduta é geradora de orgulho familiar. Agora, o quinto lugar, a quinta posição dessa mulher, seu relacionamento com a igreja, ela tinha em Siló, eles tinham aquele costume de ir a Siló e adorar ao Deus lá uma vez por ano, né? E ela
não cuidava só da sua casa, ela pensava nos outros também. No versículo 20, demonstra compreensão, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Por que o Senhor deixou este relato aqui da mulher virtuosa? Porque ele sabia e sabe que nós podemos fazer tudo isso. Que nós podemos. O Senhor nunca ia dar alguma coisa para fazermos quando nós não teríamos capacidade ou não poderíamos fazer. Nós podemos fazer isso. E suas ações são públicas. Versículo 31, terminando sobre a mulher virtuosa, dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Agora, vamos ver rapidamente o que o Senhor espera da mulher no Novo Testamento. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos deixar abertinho lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 primeiro. Diz assim, o trecho sobre os presbíteros, sobre as qualificações dos presbíteros e dos diáconos, mas fala aqui da mesma sorte, quer dizer, da mesma maneira, quanto a mulheres, antes os versículos como deve ser o casal, o homem, né, que almeja ser presbítero ou diácono, ou bispos, né, como diz aqui na palavra. E no versículo 11 fala especificamente sobre a mulher. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O Senhor Deus não deixa nada por menos, não, né? Fiéis em tudo. As mulheres, é necessário que sejam elas, em primeiro lugar, respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Esta palavra mulher, no grego, refere-se a uma mulher de qualquer idade, solteira, casada ou viúva. Não era só para as casadas aqui, não. Está falando do bispo ou presbítero casado, né? Mas esta palavra mulher refere-se também a qualquer mulher de qualquer idade, solteira, casada ou viúva. Então, esses são os sinais de maturidade da mulher cristã do Novo Testamento. Em primeiro lugar, dignas de respeito, respeitável, augusta, venerável, honorável, passa a ser amada, venerada por seu caráter honorável, caráter muito bom, caráter de Deus, caráter de uma mulher amadurecida cristamente, né? Podemos dizer assim. Não maldizente. Vamos ver o que diz Tiago 3, 6, 8. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Essa palavra é forte, não é? Do Senhor aqui. Então, precisamos tomar cuidado o que falamos, né? Porque a língua, ela é danada para querer falar o que não deve, né? Então, tem um exemplo aqui
para nós alguns conselhos. Antes de passar adiante uma informação sobre alguém, faça-se as seguintes perguntas. Essa informação é verdadeira? Pura? Vai contribuir para melhorar essa pessoa ou pessoas? Vai ajudar a criar harmonia e paz no corpo de Cristo? É a coisa mais cheia de misericórdia fazer? Dará bom fruto? E reflete uma atitude submissa da minha parte? Estou sendo verdadeiramente sincera? Estou sendo realmente atenciosa com essa pessoa? Então, antes de passarmos uma informação, seja ela qual for, façamos essas perguntas para nós mesmas. Isso é a parte positiva. Agora vamos ver o negativo. Será que sinto inveja dessa pessoa, por isso eu vou passar essa informação? Por isso que vou falar mal dessa pessoa? Estou sendo motivada por ambições egoístas? Será que isto vai criar desordem e falta de unidade no corpo de Cristo? Brigas? Estou praticando o bem ou o mal? Então, que façamos todas essas considerações antes de passarmos uma informação. Que mais que fala lá em 1 Timóteo? Não maldizentes e temperantes agora, temperantes. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder. Em 1 Pedro 2 e 3, não seja o adorno de nós mulheres, ou o enfeite exterior, como cabelos, adereços, ou joias de ouro, aparato, ou luxo dos vestidos. Devemos ser moderados em tudo, que não seja essa nossa maior preocupação, mas que sejamos, a nossa maior preocupação seja conhecer ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de nosso entendimento. Que mais? Por fim, fiéis em tudo, digna de confiança. Lembram-se lá da mulher ideal? Seu marido confiava nela, seus filhos também. Maturidade cristã é digna de confiança. Uma pessoa que a gente tem confiança é uma pessoa que passa informações aos outros sem omitir detalhes importantes, sem interpretar mal e sem criar confusão. O Senhor é fiel conosco, porque nós não sejamos fiéis. 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é fiel e justo. Ele até hoje cuida de nós, preparou a nossa salvação, bolou a nossa salvação tão maravilhosa. O nosso Salvador sofreu tanto por causa dos nossos pecados, todos. E é justo que nós sejamos fiéis ao Senhor também. É um tiro lá na luz. É. Ana Lúcia, não. Agora, vamos para Tito, capítulo 2. Mais conselhos o Senhor dá aqui, através de Tito. Em Tito 2, 3-5, nós lemos: as mulheres idosas sejam, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Vocês repararam que lá na mulher virtuosa
nós vemos só positivo, né? Agora aqui, no Velho Testamento, o Senhor já dá o negativo para nós não fazermos. Para sermos mulher virtuosa, então nós temos que não fazer isto aqui que o Senhor manda, aconselha a nós a não fazermos. As mulheres idosas sejam sérias em seu proceder, que preserva a reverência para com a vida e as pessoas, não caluniadoras, invenção de situações, comportamento e motivações que se atribuídos às pessoas, olha, falando às vezes a coisas que podem destruir a reputação, a honra, a dignidade e a autoridade. Devemos ser cuidadosas quando passamos uma informação ou falamos alguma coisa. Deve ser mestras do bem. Nós, as mais idosas, temos a responsabilidade, o Senhor dá esta responsabilidade para nós, de construir um exemplo positivo para as mais jovens. Ensinar o que é bom. Mestras do bem. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Sensatas, autocontroladas. Lembram-se de Abigail, a história de Abigail? Ou mulher controlada, ou mulher sensata. E o que ela fez? Salvou a Davi de derramar muito sangue. Sensatez, autocontrole. Não está presa por seus desejos, seus impulsos e paixões. Às vezes nós somos impulsivas também e queremos que as coisas aconteçam já, mas calma. Devemos ser sensatas, esperar. Devemos ser criteriosas, usar critério em todas as nossa vida em geral. Ajuizada, revela juízo claro e seguro. Nas palavras, não devemos falar alto, muito gestos, não sermos espalhafatosas. Nas palavras, não falar alto, ser criteriosas no vestir. Agora eu tenho que dar uma pausa aqui, porque o negócio está muito... como é que eu posso dizer para vocês? Olha, eu vou direto. Moderação. Cuidado com os decotes. Cuidado. Cuidado com a roupa curta, mini saia, mini vestido. Saias justas demais. E calças compridas justas demais, onde se veem todas as formas do corpo. Irmãzinhas, moças, examine-se bem no espelho da sua casa antes de sair de casa. Examine-se bem. Tenha um espelho comprido. Examine-se atrás de você, na frente. Examine-se e pergunte-se: estou muito sexy? Lembre-se, o nosso Deus é santo, santo, santo. Ana sabia disso. E nós? Como é que nós estamos?
Estou atraindo olhares masculinos comprometedores? Sejamos honestas conosco mesmo. E vamos dar um pouquinho de atenção para essa parte no nosso vestir. Honestas, diz lá em Tito também. A palavra grega também tem sentido de puras. Vocês acham que com muitas partes do nosso corpo aparecendo, nós vamos exalar pureza? Vamos pensar. Por isso, Paulo diz que Tito dissesse às mulheres idosas instruírem as jovens. E nós estamos aqui aconselhando, minhas queridas irmãzinhas, a que vocês deem mais atenção à pureza do seu corpo. Outro dia eu vi uma foto, irmãs crentes no Senhor Jesus, no Facebook. A irmã estava num casamento. E o decote dela era tão ousado que quase se via todo o seio dela. Então, irmãs, conselho que eu dou, vamos examinar melhor aquilo que estamos vestindo. Outro atributo, outra virtude que o Senhor pede para que nós sejamos honestas, boas donas de casa, né? E bondosas. Palavra grega também básica de ágatos, é aquele amor filial que Lucas usou para descrever Dorcas. Todos nós sabemos a vida de Dorcas, né? É a mesma que Paulo usou para descrever a mulher cristã amadurecida. Significa destacar-se sobre todos os aspectos, ser notável, ser boa, benevolente, generosa, não gananciosa. Ontem a Rosana falou sobre as mulheres que foram generosas, dando-lhe o que pertencia a elas para o tabernáculo, para a construção do tabernáculo. A importância de fazer o bem, a fim de estar dentro da vontade de Deus. Gálatas 6, 9 e 10 diz: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ah, quantas vezes nós fazemos o bem e às vezes nós não recebemos nenhum muito obrigada. Quantas vezes? Mas não devemos desfalecer. Não desfaleçamos. Vamos continuar fazendo. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo ceifaremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fazer o bem deveria ser um resultado natural de nossa salvação. Em Efésios 2:10 diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Devemos fazer boas obras. E com essa generosidade. E agora, aqui, no Novo Testamento, a mulher no seu relacionamento ascendente para com Deus. Como é que está o nosso relacionamento com Deus?
Começou na criação, né? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, formou-se numa mulher e lhe a trouxe. Depois da queda, Deus fala com a mulher também. E Deus exige uma resposta. Que é isto que fizeste? Que é isso que fizeste? E nós sabemos a resposta dela, né? Ela pôs a culpa na serpente. Adão pôs a culpa na mulher, mulher pôs a culpa na serpente. E assim é. A gente nunca quer ter a culpa. Mas, graças a Deus, que continua na redenção, Deus falando conosco. Mandou seu Filho unigênito a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Em Gálatas 3, 26 e 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Homem, mulher, judeu, grego, gentil, todos que cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, somos filhos de Deus. Agora eu pergunto, como está o meu relacionamento pessoal com Deus? Minha irmãzinha, como está o seu relacionamento pessoal com Deus? Ele é o meu primeiro socorro? A quem eu recorro com os meus problemas? Devemos cultivar o relacionamento com Deus, que é o nosso direito pela redenção. Ele está com as mãos abertas para nos atender em tudo que nós precisarmos. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai Conselheiro. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o nosso amigo íntimo. Ele é a nossa comunhão constante. Nós precisamos estar em comunhão constante com Ele, diariamente, todo dia, todas as horas do nosso dia. Devemos estar. Converso com Ele. Oh, como é gostoso conversar com Deus. E temos o exemplo de Ana, como ela ficou depois daquela oração que ela fez ao Senhor. Apesar de ainda Eli pensar que ela estava bêbada. Mas ela não se intimidou com isso, não. Ela falou, não, Senhor, eu estou aqui porque eu vim fazer uma petição ao Senhor. Ela levantou-se e orou ao Senhor, né? Você ama a palavra do Senhor? Ou acha que Deus é muito rigoroso com você? Ele exige muito de mim. Tem certas partes da Bíblia que nós devíamos rasgar, né, as páginas e jogar fora. No Salmo 119, e nós já estamos terminando, e versículo 18 e 97, diz assim, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Oh, quanto amo a tua lei. Nós estamos amando o Senhor realmente para obedecer a Ele. É a minha meditação todo dia. E no Salmo 119, verso 11, é que eu vou deixar este versículo com vocês. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a única maneira que nós temos para obedecer ao Senhor e não pecarmos contra Ele, porque Ele é santo, santo, santo. E Ele não merece que nós não o obedeçamos. Irmãs, que estes conselhos possam nos ajudar na nossa carreira cristã, na nossa vida atual, que o mundo está tão difícil de viver neste mundo. Mas o nosso Deus é o mesmo e Ele vai nos abençoar quando nós abrirmos o nosso coração para Ele
e guardarmos a sua palavra e pormos em prática. Amém.